Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam, é o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes, por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erradicidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez mais ligados à matéria, sua afeição é mais viva pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Primeiro, aqui que o tema é os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Então, unicidade, nesse sentido aqui dessa tradução, né? Lógico que você tem várias encarnações, mas a existência é uma só. O espírito nasce, cresce, se desenvolve e se desenvolve, até onde a gente sabe, porque o espírito é imortal, porque a vida não cessa. Então, basicamente, isso aqui é um ponto importante para nós. E outro ponto importante é que há uma tendência muito grande de se juntarem numa mesma família espíritos que têm afinidade. Geralmente essa afinidade, ela vem já não só da sintonia deles espiritual imediata, mas de vários contatos que eles tiveram em várias encarnações. Então, eles vão se reencontrando. Antigamente as pessoas diziam assim, chegava uma pessoa para outra e dizia assim: eu acho que eu lhe conheço de algum lugar. Aí a menina dizia: esse queixo é antigo, né? Essa história é antiga. Aí às vezes ele avançava e dizia, quando tinha mais alguma experiência, algum contato, que eram almas gêmeas. Aí ela sorria e dizia: essa história que é mais antiga mesmo. Mas fica um questionamento para as moças que já disseram isso. Alguns casos, nessas mesmas histórias antigas, os relacionamentos não aconteceram, não é isso? Vocês acharam que a conversa era fraca e não deu. E outros casos aconteceu, não foi? E impressionantemente, durante o desenvolvimento do relacionamento, as pessoas sempre se relembravam disso e ficavam vendo quais eram as similaridades, quais eram as afinidades, quais eram os gostos em comum. Isso é interessante. Então, essa é uma primeira reflexão. Primeiro,
ser alma gêmea. Eu aprendi isso aqui antes de ler qualquer coisa espírita, numa comunicação de mesa. Uma vez fui chamado, logo, acho que o centro era lá, na Luciano Carneiro, e comecei a conversar com uma determinada entidade, e ela disse que, falando de um determinado relacionamento, e que ali era alma gêmea, mas que alma gêmea não era o que eu pensava. Ele dizia, alma gêmea não quer dizer que é que você vai dar certo, vai se encontrar, vai ser o amor da sua vida, não. Dizia, alma gêmea quer dizer, são almas, né, encarnadas, de espíritos, que dentro da programação deles, eles têm que se reencontrar, e já têm se reencontrado muitas vezes, porque eles têm coisas comuns para depurar. Quando nós falamos assim, quer dizer, primeiro, por exemplo, que em ser alma gêmea não quer dizer que é o amor, aquele amor que a gente tem uma fantasia de felicidade, uma ilusão, que é o que vai dar certo. Mas pode ser, inclusive, no nosso padrão de dar certo, dá errado. Mas no padrão de Deus, no padrão da espiritualidade, dá certo. Por quê? Porque haverá muitos desafios. Porque haverá muitas situações difíceis, que exatamente eles já costumam passar por aquelas situações difíceis em várias outras encarnações e ainda não conseguiram depurar e reparar todas essas questões interna e externamente, porque nós temos que ter uma relação conosco e temos que a relação com o próximo. Então, ser alma gêmea, quando a gente encontra alguém que a gente se interessa e que aquilo acontece de alguma forma, há muitos indícios de que tenha uma convivência anterior, dada a infinidade de encarnações que já se passaram. Mas não quer dizer que a lei vai atender a esse projeto, essa ideia de felicidade que a pessoa tem. Outro ponto relevante que ele está dizendo aqui, né, é que vem a maior parte das afinidades, mas nós sabemos também que às vezes um inimigo mortal vem como filho. Às vezes a amante do marido reencarna como filha do casal. Às vezes, nesse tipo de relação, a mãe rejeita a filha desde o começo. Hoje eu vi uma senhora falando literalmente, não gostava da filha, nunca gostou, não sabia, tudo ela culpava a filha. E já tem a filha mais de 40 anos. Tem vezes que essa não solução interna nossa pode levar esse pai dessa filha que um dia foi amante a ter relações incestuosas com ela. Por não se resolver, por não usar bem o seu livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio só pode ser bem utilizado para quem tem uma boa compreensão. Então ele ainda não compreendeu que o tipo de relação que ele deve manter com aquela pessoa é diferente. Que a prova de amor maior não há, não é assim? Que doar a vida pelo irmão, quer dizer que muitas vezes, por amor, nós nos resignamos e aceitamos o distanciamento. Por amor, se for da vontade do Criador, nós aceitamos os períodos da cessação dos toques físicos. Por vezes, por amor, podemos sublimar alguma coisa, talvez seja a relação, nesse momento em que uma
amante, que ninguém lembra que era amante, lógico que porque a gente quando nasce, reencarna, é zerada a memória, mas tem algumas coisas que ficam. Mas a compreensão daquela alma era para ser o quê? Para haver uma sublimação, provavelmente, mas ele ainda não consegue. Ele volta e volta e volta. Quantos relacionamentos, quando nós aprendemos a ter responsabilidade, nós não temos consciência de que nós não tínhamos maturidade. Tivemos pessoas maravilhosas e que nós só culpávamos, nós tínhamos projetos, o nosso ego, lembra que ele falou aqui do egoísmo? O nosso ego queria se impor e queria ser o próprio Deus, e a gente queria mandar na vida da pessoa, para a pessoa nos servir. Na verdade, a gente não queria um amor, a gente queria um escravo, a gente queria um dominado, que fizesse o que a gente queria, que fosse como a gente queria que ele fosse. E esse nosso querer muitas vezes também é doente, foi feito por nós no momento em que a gente não tem muita compreensão das coisas. Nós, a fundo, em muitos aspectos, somos crianças para Deus. Por isso que o Cristo diz: vinde a mim as criancinhas. Nós não temos muito amor saudável. Fala-se de amor exigente. Quem ama, ama. O amor não é exigente. O amor é. Só isso. Então, saber conviver com essas diferenciações, com a mudança da vida, aí é que vem a questão. E é para isso que surgem, nesse modelo que nós temos, as famílias, para reunirem pessoas que têm similaridades de provas e expiações a passar, que têm aprendizados mútuos a fazer, ou seja, tem que fazer junto. Então a maior parte já se relacionou e se relacionará muitas vezes. Muitas vezes. Não quer dizer, de novo, alma gêmea, que é isso. Talvez um dos maiores problemas que nós tenhamos, assim, a nível imediato, seja nós não entendermos que existem leis naturais, nós não aceitarmos que existe um poder superior. E é nesse momento em que nós ficamos com raiva, ansiosos e com medo, porque nós queremos que o mundo seja como nós queremos que ele seja, quando na verdade, de novo, nós não sabemos de praticamente nada. E se nós falarmos do presente, nós não sabemos de nada, porque o presente está acontecendo. Ele não pode ser previsto. Nós não sabemos como nós vamos reagir a qualquer coisa que aconteça agora. Então, Ele é o absoluto, Ele é o infinito, Ele é o que tem que ser conhecido e que memória nenhuma, conhecimento nenhum vai nos ajudar. A gente só vê isso na relação extrema. Quando um casal não dá certo, você não sabe dizer, olha, quando eu terminar com você vai ser assim. Você não sabe, teve um que você ficou arrasado, outro que você não ficou, outro que foi mais maduro, outro que virou amigo, outro que você quis se matar. Não existe experiência, não é só para relacionamento, ela não existe para nada. O que existe é experimentar a vida, viver a vida, deixar que as leis naturais hajam, que a vida flua, saber dizer que seja feita a vontade de Deus antes da minha, mas eu estou aqui, Pai, pronto. E para isso eu tenho que ter um silêncio muito grande dentro de mim, no sentido de afastar meus preconceitos, meus conceitos, e me dispor ao dia. Mas quando eu trago o conceito, aí vem o medo da solidão, tomar atitudes que não são amor, mas são para querer
enganar o outro, para manter aquele outro dominado. Impressionante. Todo aquele dominador, ele é dominado, porque o dominador só sobrevive se tiver alguém para ele viver dominando. Todo o que tem escravos é um escravo, porque para ele ser um senhor de escravos, ele tem que ter os escravos. Todo aquele que engana, ele é enganado, se auto-engana. Quer manter um relacionamento, aí fica querendo enganar para agradar, não tenta compreender, não tenta viver, aí os medos são maiores do futuro que ele não conhece. A experiência, a memória do passado, ele quer imaginar o futuro assim. Por isso que ele não sabe viver presente. Uma mãe que diz que não ama, que reconhece ter a sinceridade de não amar a filha, é o que é. Mas não quer dizer que a partir do momento que ela compreende isso, que ela não possa assumir a responsabilidade de tentar compreender a situação, se compreender e mudar. E aí, ela tem tudo nas mãos dela, o quê? O infinito, que é o presente, desde que ela abandone todas as coisas que a fazem alimentar essa ideia de não gostar, e que ela se disponha a entender de verdade o que está acontecendo. Muda. Por quê? Porque a espiritualidade, o Criador, a natureza não reuniu aqueles espíritos que se odeiam para outra coisa que não seja para enxergarem o amor. Todas as condições ambientais foram criadas. Então não é uma questão só de se assumir. Não, eu entendo que eu tenho isso. Aí agora eu vou compreender o que é isso. E depois eu vou assumir a responsabilidade. E a responsabilidade geralmente é só entender. Quando a gente entende, as coisas mudam. Quando a gente vê, a gente abandona tudo o que a gente fez, deixa as culpas, se perdoa e segue adiante. E começa a olhar para a filha como se ela tivesse nascido hoje. E começa a se olhar como mãe, como se tivesse nascido hoje. E é lógico que é uma caminhada. Haverá percalços, haverá recaídas, haverá discussões, mas quanto mais vontade houver de compreensão da situação, essas questões vão sendo cada vez mais afastadas. Desde que nós nos permitamos a fluir. Ponto. Por isso, os laços de família, fortalecidos pela reencarnação, portinha aberta vai ter que ser fechada. Não interessa se é nessa ou em 100 encarnações, 200, 300, 500. O tempo da gente é diferente do tempo de Deus, porque para Deus não tem tempo. Ele é eterno. Então, essa questão de deixar-se fluir, de muitas vezes agir não agindo, no sentido de entender o que é ego, o que é preconceito, o que é a gente querendo se projetar, se afirmar, a gente querendo ser Deus, e afastar isso, e simplesmente estar ali a servir, a conhecer, a viver, tentar não fugir, porque essa situação em que nós estamos vivendo, nós estamos completamente programados pelo espírito material de manada.
Nós fazemos o que todo mundo faz. E você chega numa mesa hoje de família, aí um pega o celular, aí o outro, olha, não está falando comigo, pega o celular também. Aí o outro pega, o outro pega, o outro pega, enfim. Não há relação. E o que é o celular? Ah, é um S não sei o quê. Não, o celular é uma fuga. Quando ele é mal utilizado, ele é uma fuga. É como um alcoólatra disse, mas até Jesus bebia, disse, o álcool mal utilizado, ele é uma fuga. A maternidade mal utilizada, ela é uma fuga. O sexo mal utilizado, ele é uma fuga. A religião mal utilizada, ela é uma fuga. A gente falou disso lá no Casa de Caridade domingo passado, à tarde. Então, uma preocupação importante para nós é sabermos viver, nos relacionarmos conosco e com os outros de verdade, sem fuga. Todo mundo é lindo, todo mundo é profundo, é infinito, principalmente nós. Então, a fluência, a gente estava falando naquele dia, comparando com o rio vai trazendo todos os seus recursos, minerais, o tipo de peixe que vive em determinado lugar, vão sempre sendo acumulados e fluindo, cumprindo o seu papel. Uns vão se alojando mais nos cantos, outros vão seguindo, e a vida é essa, é uma vida viva, que nós queremos prendê-la com os nossos conceitos, com os nossos preconceitos que geram os nossos medos, as nossas ansiedades, a nossa ira, o nosso senso de divisão, ao invés de ser um senso de união, de solidariedade. Quantas mães não estão com ódio hoje porque o filho não mandou um parabéns para elas? Quantas não perderam o dia hoje porque estão se achando injustiçadas? Ou seja, ao invés de elas viverem o presente, elas botaram na cabeça um conceito ao labirinto que a gente falou semana passada. Olha, ser mãe é assim, ser filho é assim. Aí começa, aí quando o filho chega, filho, no dia das mães tem que fazer assim, ó, outro labirinto. E no ano novo é assim, e outro, e outro, e outro, e outro. Aí na hora que alguém não faz ou não pode, tem filho até que morreu e a mãe pensa que ele esqueceu ela. E ela está sofrendo com isso, ao invés dela estar vivendo e sendo grata. Se ela usasse aquele lema, viva e deixe viver. Pronto. Por isso que o Platão estava muito correto. A maior prova de amor é amadurecer. Mas na hora que nós criamos, fechamos conceitos, nós ficamos pesados, carregados, velhos, totalmente abertos, não para conhecer nada, mas para sofrer. Porque, como eu falei, um conceito, ele chama outros conceitos. Ao invés de eu conhecer o meu dia, eu olhar para o meu filho, olhar para o meu esposo, sei lá, para o meu namorado, meu amigo, minha mãe, tem que dar um abraço porque eu dou abraço. Não, eu penso, não, hoje é um dia diferente. De quê? Todo dia é dia de amor. E só machuca o preconceituoso. Ai, mas não é bom lembrar, pensar. Se for bom, aprenda com Paulo. Vê tudo e retende o que é bom. Mas a partir do momento que você está transformando uma coisa boa em algo que vai te causar sofrimento, isso é estar fechado, a mente fechada para o presente. Todo dia é dia de enxergar amor, felicidade e humildade, elas estão aí. Mas na hora que eu boto, hoje é o dia disso, aí eu começo a exigir.
Quantos aqui criam preconceito que no dia do aniversário todo mundo tem que se lembrar? Aí fica lá em Facebook. Nem todo mundo tem maturidade de estar naquilo. WhatsApp, Instagram, olhando quantos acessos. Não, mas tem. Isso é uma codependência, isso é uma doença do espírito. Só é se os outros disserem que você é. Não, você é para Deus. Mas quando nós sabemos disso? A que tempo nós queremos compreender isso? Mas veja, quanto nós carregamos de preconceitos, de memórias bobas, que a gente quer fechar as coisas simples. Como a gente falou dos simplesmente distraídos da Clarice Lispector. Está no relacionamento, não, mas ele é o quê? E sendo o quê, tem que fazer o quê? Aí começa, e o quê, e o quê, e o quê, e o quê? O que não acontece é relacionamento. Tem uma colega que ela sofria tanto com esse negócio do pessoal não dar parabéns, que ela aprendeu, quando ela começou a ver que isso era uma doença de codependência nela, ela chegava nos cantos, para não sofrer, ela dizia lá, o pessoal, hoje é meu aniversário, me deem parabéns. Pronto, é melhor do que ficar sofrendo. A maioria das pessoas não chegou nesse nível, que ao menos ela reconheceu a carência que ela tem, humildemente. Quer palma e abraço? Olha, é meu aniversário, me deu um abraço, pronto. Mas veja se a maior parte dos lares hoje, das pessoas que não estão aqui até com conflito hoje, não está desse jeito. Quem hoje chegou para ir visitar, a mãe começou a beber, e uma hora dessa está lá chorando, todo mundo botando boneco, falando verdade de bêbado. Porque é codependência, porque aquela filha que é a excluída, aquela é a escolhida, padrões. Aí vem reencarnações, e reencarnações se resolve, até que se resolva. Laços de família, para isso. Quem vai desatar o laço no sentido de nó? Nós. Mas estamos juntos como laço, porque o laço é fácil de desmanchar. A gente não é preso, a gente está aqui porque quer. O problema da adicção, de ser preso, o escravizante, não é tão bom quando você está só e quer alguém se aproxima. Não é fácil? Então, na hora que se sair, fácil também, mas não queremos. Nós tudo dizemos que falamos que queremos liberdade, mas na verdade, nós só construímos prisões. E a lei natural, espiritual está dizendo, olha, não precisa prender ninguém. Você precisa se dar bem no sentido de fluir e evoluir junto com as pessoas. Elas virão e irão e depois voltarão e depois partirão novamente. Por isso que os antigos diziam, quem ama, liberta. Ainda tem gente achando que prova de amor é ter ciúme. Ainda tem gente que tem um companheiro que não tem ciúme, que a pessoa acha que ele não ama. Mas quando na verdade é uma incompreensão, é ignorância. É uma compreensão errada. É a carência, é uma codependência não tratada. Que precisa desse, ó, que bate palma. Que precisa desse que diga parabéns. Renato, mas é ruim a pessoa bater uma palma? Não é não, o problema é de novo, é que a gente transforma tudo que é bom em, tem uma mania de tocar e virar lixo. Uma coisa que é para nos fazer felizes, a gente transforma em algo que se torna obrigatório, privativo, complicado, sufocante. Por isso que o presente é maravilhoso, ele é cheio de tudo.
de tudo para conhecer e cheio de nada conhecido. O Krishnamurti fala muito isso. Como é que você pode amar alguém se seu coração já está cheio de coisas? Não, porque eu quero amar assim. Aí o coração está cheio disso. Ele se esvazie seu coração que ele fica apto para receber isso, para ver, para fluir. Aí o amor está no ponto. Mas como é que você enche um canto que já está cheio? E está cheio só disso, só de ego nosso, só de conceito, preconceito, coisa que a gente não quer abrir, a gente cobra os outros. E o Espírito é esse, que não impõe a culpa a ninguém. Se conhece ou procura se conhecer, tenta se compreender, assume a responsabilidade. Qual é a responsabilidade? De se compreender constantemente. O que ele acaba vendo? Felicidade, vê o amor, ele vê humildade. Pronto. Não é autopiedade. É entender-se como imperfeito e entender que os outros também têm imperfeição, mas que tudo passa. Tem gente que é até assim, você botou um boneco ontem, hoje você já está diferente. Eu não sei. Que bom que passou. Está brigando até por isso? Dizer o hábito de brigar. Briga porque o outro brigou, e briga porque no outro dia ele não está mais brigando. Que bom a pessoa se fosse brigando direto. Passa. Porque nós não nos compreendemos ainda. E enquanto a gente está aí dependente de amor, achando que é o outro, isso é uma fantasia. Tem um livro legal chamado Mulheres que Amam Demais, mas aquilo é para mulher e para homem. O Mada. Mulher e homem é qualquer um que fantasia. Ele acha assim, essa mulher vai ser a mulher que vai me fazer feliz na minha vida. O que é isso? Ele está conceituando e querendo amarrar o futuro. Deus tinha um futuro maravilhoso, mas ele é Deus, ele quer amarrar. E não vai se dar com ninguém, porque quem é que vai ser como você quer? Você que não sabe sequer o que quer. Não se entende. Nós não nos entendemos. A nossa imperfeição maior é essa, por isso que somos espíritos imperfeitos. E somos colocados com pessoas. Deus é tão maravilhoso, que repete as pessoas que já têm costume com o nosso jeito, por vários séculos. E faz as famílias. Por isso que a família é assim, sempre meio descompassada, mas a gente não se solta porque é família. Não escolho o amigo, mas não escolho família. Porque quem escolheu ela foi Deus. Para quê? Exatamente para toda vez que brigar, dizer um dia tem que se juntar. É o nosso modo de compreensão. Não quer dizer que é o único modo de compreensão. Eu não tenho nem dúvida que hoje tem um monte de gente que tem casa, está com os filhos em casa, com o marido não está bebendo, não está usando droga, não está com amante, não está com nada, e a mulher está super chateada porque acha que os louvores do Dia das Mães não foram como ela esperava, então ela está se sentindo vazia, arrasada, desvalorizada, e o dia não presta. Como assim? E que tem gente que está aí, tão massacrada, morando em um pallet em cima da água, sem nada, o filho na droga, o outro, e o filho chega em casa só porque ele chegou muito doido, mas ele veio almoçar em casa, deu um abraço nela, ela ganhou o dia. Mas por que nós cavamos o nosso inferno? Porque nós somos ignorantes, porque nós não compreendemos, porque nós ficamos trazendo só passado e querendo criar um futuro. Não aceitamos a vontade de Deus nas nossas vidas, nós não entregamos a nossa vontade e as nossas vidas nas mãos de um poder superior a nós mesmos, não entregamos. Aí vem para o centro, ai meu Deus, eu sou espírito, isso é nada.
ser. Não é uma coisa que vai ficar num rótulo, é todo dia. Tentar aceitar a vontade de Deus, tentar se compreender, se acertar, para poder tomar boas posições, se afastar dos preconceitos, dos conceitos. Ai, meu pai me estuprou, minha mãe, pronto. E agora? Morreu? Não, eu descobri que eu nem morro. Pronto, então agora vai continuar com seu pai? Quero saber de você. Você vai fazer o quê? Eu vou estuprar também, serial killer. A maior parte dos serial killers passaram por problemas e continuaram. Mas a maioria das pessoas não é serial killer. A maioria das pessoas se transformam em boas pessoas. Pronto. Você tem o que? Livre arbítrio. Não, eu quero entrar em depressão. Eu quero enlouquecer. O presente te fornece tudo o que você quiser. Quer o quê? Não, eu quero ser um estuprador. Vá ser, meu filho. Não, eu quero ser um serial killer. Tá bom. Não, eu quero ser uma pessoa boa. Opa. Não, eu quero enlouquecer. Qual é o caminho desses 4 aqui que qualquer um não pode seguir? Qualquer um está aberto. A escolha é de quem? É sua. Mas eu não aceito por causa de um estupro, porque alguém matou meu pai, porque não sei o quê. Sim, meu amigo, mas a sua vida continuou. Eu quero saber é você, o que é que você vai fazer. Eu vou me vingar. De novo, o problema é que você fica, Deus, ei, você, foi o quê? E você? E você? Não, mas é você. Mas esse negócio desse mimimi, né? Como é o nome disso? Fuga. Eu me lembro do meu pai todo dia para ficar triste, me manter sofrendo. Como é o nome disso? Fuga do presente. Está fugindo para onde? Para o passado. É fuga. Quer fugir, meu filho? O mundo é um palco maravilhoso. Não, eu quero culpar, eu sou assim. Você está assim, mas a pergunta é, você pode assumir a responsabilidade e mudar hoje? Mas, não, pode? Tem gente que consegue. Você já tentou? Não, porque eu quero me lembrar, porque eu não consigo deixar, porque eu não consigo esquecer. Tá bom. Vai andando que o hospício te espera. Não tem jeito. Ou a gente se une, ou a gente se une. Não tem outra não. Por quê? Porque na unicidade da existência, você vai enlouquecer 100 vezes, e vai enlouquecer 200, e 300, e enlouquece de novo. Eu vou me matar. Mata 1, 2, 3, 5, bora de novo, quer atirar onde hoje? Você não morre. Quando o Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, milhares de cartas chegaram para ele de suicidas. O pessoal dizendo que tinha desistido do suicídio, porque percebeu que não morria. Então, qual é a provocação do Espiritismo? Te levanta, meu filho, e anda. Família é para ser unida. O pai pode fazer o que ele fizer, ele nunca vai deixar de ser teu pai. Pronto, nem encarnado, nem desencarnado. Acabou essa conversa. Qual é a tua parte? Qual é a tua escolha? Qual é o teu livre arbítrio? Não tem outro caminho. Mas eu quero punir. Existe uma lei chamada de causa e efeito. Não se preocupe. Só não queira ser Deus, porque quem vai se responsabilizar pelas reparações do seu pai, quem é? É o próprio Deus.
E Deus está querendo só que você assuma a responsabilidade com a sua vida. Porque isso também é ser servo de homens. Fostes comprado por um bom preço. Não vos façais servo de homens. É o que diz Paulo. Se você está preso em problemas do passado, você está servo dos homens. Quando o presente está te abrindo as portas para ser servo de Deus, aceitar as leis da natureza. Ai, mas meu amigo, não adianta ficar remoendo passado. O que existe é o presente. Ah, eu cheguei ali, por isso que alguns criticam a psicanálise profunda de voltar demais. Tudo bem, chegou a algum conceito, beleza, porque os espíritos, a pessoa chega sem qualquer memória. Para quê? Porque a lógica é outra, isso aí é fugir no passado. Fugir para o passado, fugir com o passado. Uma vez eu estava aqui, tinha um senhor que acho que ele gostava das nossas falas. Aí ele me acompanhou até ali fora, aí ele disse, porque minha esposa morreu, não sei o quê. Aí eu disse, eu comecei a falar mais ou menos isso que eu estou dizendo. Que existe um Deus, que o Espírito é imortal. Mas eu não consigo viver. O que eu poderia dizer? Nada mais. Mas às vezes parece grotesca a coisa, na unicidade da existência. Então quer morrer? Morra. Lógico que eu não disse isso. Mas você vai morrer, vai nascer de novo, vai morrer, vai nascer de novo, até você resolver, até você aprender que você tem que se amar, viver a vida e aceitar as vontades de um poder superior. Eu tive segunda-feira à noite, eu saí até mais cedo no domingo porque eu fui viajar. Estava em São Paulo. Aproveitei a noite e fui a uma meditação lá na Sociedade Taoísta de São Paulo. Achei uma coisa interessante. Ele leu depois que o pessoal meditou por 20 minutos, ele leu uma passagem do livro Tao Te Ching, né, que é o caminho Tao. E o mestre fez uma preleção sobre uma passagem lá. E o mestre, né, o Lao Tse, da época, 600 anos antes de Cristo, estava dizendo que a água reina sobre o vale. Aí ele foi explicar, né, que na China tem montanhas e o vale é a parte de baixo onde eles geralmente costumavam mais plantar. E é onde a água vai. Ele disse, então a água, quem é que segura a água? Qual é a força que consegue segurar a água, a natureza da água? Nada. Ele diz, pois a água, ela só vai para baixo. A água, ela desce, ela vem de cima e vai para baixo. Se tiver um buraco mais embaixo, ela vai mais para baixo. Aí quando ela acha assim um buraco no chão, ela vira um rio. Se o rio for para um canto mais fundo, ela desce com o rio. Tanto que o nível mais baixo é o nível do mar, porque era um buraco mais fundo. Ela não quer nem saber, a natureza dela é descer. Ele disse, quando a pessoa faz um dique, o que a água faz? Não reclama. A água assume a forma de qualquer coisa. Você botar um copo, ela assume a forma do copo. Ou algo poderoso como a água se submete a qualquer coisa, mas não se desnatura. Olha aquela coisa, qualquer um pode injustiçar você e não lhe tirou nada. Nós podemos ser injustiçados por qualquer um e ele não tira nada da gente, mas se a gente injustiçar alguém, a gente se desnaturou. Eu posso ser roubado por 100 pessoas e eu não sou um ladrão, mas no dia que eu roubar, eu sou um ladrão. A água não se desnatura. Pode buraco tanto que for, ela desce. E tinha um caso que ele explicando, né, que tem canto que chega que tem uma barreira muito grande. O que a água faz? Reclama
Nunca ela chega arrombando tudo, a água chega sempre devagar. Naturalmente. Ela só chega arrombando onde você botou coisas no meio dela. E era a natureza dela, ela chega devagar. Aí ele bota uma coisa assim, ela vai, o que ela faz? Quando ela encontra um obstáculo muito grande, ela vem no fundo e sobe uma coisa alta, o que ela faz? Briga? Não, ela para e espera. No tempo em que ela está esperando, o que acontece? Ela começa a subir. E depois, ela passa. E corre de novo para onde? Para onde for mais fundo. Senato, e se não tiver água suficiente, o negócio parar a água, né? Como uma barragem aí, o Castanhão, só está com quantos por cento d'água? Quanto dela não evapora? Não existe. Nenhuma barragem não alimentada fica com água, fica? Ela seca. Ou seja, ela não nasceu para ficar parada. A natureza dela vai para baixo e quando ela para, ela já começa a se transformar em vapor. E aí ela pode ir para onde? Para onde ela quiser. Foi só isso. Achei interessante, é uma palestra de 1 hora só sobre a água. Mostrando. Ele disse, agora compare a água com você. Ah, eu tenho um problema no trabalho, olha, chiqueiraram, ó. Você estava indo, aí alguém disse, ei, você vai mudar de horário, vai mudar de cadeira, vai mudar de... Aí você já fica logo querendo bater, quebrar, pedir para sair. Se fosse a água, porque você fica querendo se impor. E a água não se impõe, o que ela faria? Tá bom. Fica lá. Esperando, esperando. Mas se aquela pessoa tiver contrariada à sua natureza, ela vai começar a desnaturar tudo. O que vai acontecer? Uma hora a natureza dá o troco. E arromba tudo. Quem acaba saindo? É a pessoa. Mas a água permanece. Ele terminou a fala com um exemplo muito grande, que lá numa determinada aldeia da China, tinha esse problema no vale, que eles plantavam e tal, mas às vezes havia inundações. Chamaram um determinado engenheiro lá, há muitos séculos, né, atrás, e ele pensou a ideia de fazer os primeiros diques, né, exatamente quando a água viesse pouco, bem, quando viesse muito, ela ia parar no dique. E aquilo resolveu por alguns anos, só que teve uma época que teve um inverno grande, e o dique segurou muita água e depois a água passou por cima. Quando a água passar por cima, o que ela faz com a barragem? Ela arrastou. Nunca tinha morrido gente, Sérgio. É o que acontece. Você pensa que a água, quando parou, ela perdeu as forças, ela está derrotada. Ela começou foi a ficar parada e ganhar mais. Ora, quando ela passou por cima, aí arrasou com tudo. E morreu muita gente. Nunca ia morrer se tivesse deixado ela livre. Aí o pai dele morre com esse problema. E lá é assim, passa do pai para o filho a obrigação de resolver o problema da água lá no vale. E o filho disse, eu não tenho como fazer o mesmo que meu pai fez. Olha, tudo é uma mudança de perspectiva, o mesmo lugar, a mesma água, a mesma força da natureza. Qual é a nossa diferença para 2, 3 mil anos atrás dos seres humanos? Nenhuma. A gente aumentou em tecnologia, mas nós somos altamente crianças. Emocionalmente. Espiritualmente, somos imperfeitos total. Isso é bobagem, não tem nem dúvida disso. O que é que o filho fez? Ele disse, não se pode prender as forças da natureza. O que é que o filho fez? Criou canais. Então, quando a água vinha, de novo, porque a água se impõe ou se submete? Ela não, ela se submete. Não foi? Desde que você deixa a natureza dela seguir, ela se submete, ela não briga. Aí, ao invés dele fazer um dique que era para contrariar a natureza do rio que flui,
O que ele fez? O canal. O que a água fez? Brigou com ele? Não, quando ela vinha, entrava nos canais e ele conseguiu aguar lugares que não chovia e resolveu o problema do vale. O que ele fez? Entendeu, compreendeu a natureza e uma força da natureza que é a água. Trabalhou com ela, não negou, não quis dominar. Olha aí, todo dominante é dominado. Ele trabalhou junto. Não se impôs. Não dá para se impor contra a natureza. Bota aí um relacionamento, você começa a arrumar uma namorada, olha, você tem que ser assim, assim, assim. Como? Você é. E eu sou. E nós somos duas forças da natureza. Eu vou botar um dique? Ou quando for necessário, eu vou deixar você normal e eu vou ficar normal. E quando for necessário que a gente vai canalizar. Dificilmente se separa. Mas quando pega um conceito, alérgico. Olha, você é assim, é o meu namorado isso, e namorado tem que fazer isso, ponto. É o dique. Ah, mas ela aceitou, de novo. Lembra da água. Ela está enchendo. Na hora que vier uma coisinha a mais, ela arrasta. E aí morre gente. Ele explicando com a naturalidade. Porque o Lao Tse dizia, um grande líder, ele nunca aparece. Ele nunca se promove. Ele é como a água. Ele simplesmente faz o que ele tem de fazer e segue o seu curso. Ele não está, eu estou eleito, eu tenho que fazer o meu próximo mandato. Olha, segue seu curso. Se eu tiver que ter outro mandato, terei. Se não tiver, não terei. Eu estou fazendo a minha parte. Mas não vão lembrar disso, vão lembrar daquele. Olha, compreensão. Nós somos elementos da natureza, criados pelo próprio Criador. Para alguns, nós estamos funcionando dentro da mente de Deus. Natural. Deixai passar. Não queiramos prender, mas compreendamos que relacionamentos têm que existir para que nós nos desenvolvamos. É como eu conheço colegas que não puderam ter filhos. Eu até uma que ela tentou muitas vezes e ultimamente agora ela adotou. Pessoas que querem ter e não podem. E tem quantas pessoas que, por medo, que é o medo? Um bocado de memórias do passado. Eu trago isso para querer pensar o que é o futuro. Eu não vou poder, eu não sei o quê. Você está sendo o quê? Deus. Não é Deus não, você é Deus. Você está logo dizendo que se tiver um filho não vai poder criar ou ele não vai viver. Se você nasceu para ter filhos, o seu corpo os produzirá. Não é isso não? Todas as condições naturais acontecerão. Mas quando você bloqueia uma energia da natureza, uma força, que de novo, o que acontece? Os resultados tendem a ser catastróficos. Só isso. Por isso que a gente achou interessante um dia, falamos aqui, a vida é como um rio. E um dos maiores exemplos que nós temos da natureza é a própria água. Pensou se a gente tivesse na nossa família hoje, Ana, como água? Senta 4, 5 irmãos, olha, esse aqui é o fulano, ele é não sei o quê, aquele é não sei o quê, esse é rico, esse é aquele. É todo mundo querendo ir para onde? Ser mais ou menos do que os outros. Mais ou menos. Mais. E a água? Tenta ser o quê?
só ela mesma e vai para baixo. A gente senta em casa para ser unido e só fala de coisas que nos diferenciam. Como assim? Ou seja, vai ter muita reencarnação, vai ter muita dor, porque tem gente, como diz aí, tem gente que está fugindo e ninguém engana a Deus. Está fugindo de quem, meu filho? Sabe o que é você botar uma formiga na mão e ela ficar correndo na sua mão e ela está pensando que está se escondendo? É a gente para Deus. Porque eu acredito que não dá nem para rir. Ele diz: como é que você pode esconder de mim? Está fugindo de mim? Está fugindo da sua responsabilidade de se transformar num espírito melhor? Meu filho vai voltar para essa mão quantas vezes até você cansar e aprender que você não deve fugir. Tenho certeza que quem parar hoje aqui por uma hora para refletir qual é a hora que está vivendo o momento presente, eu tenho quase certeza que vocês vão sair daqui achando que quase que 100% do tempo nós estamos fugindo. Nós estamos brincando de Deus e achando que é verdade que nós somos deuses. Querendo prender o rio, querendo ir para cima. Quando as coisas que fluem, lógico, descem para baixo, normal. Isso. Renato, isso é muito coisa do ego. Será que isso é espiritismo, Renato? Quem está pegando o evangelho vai encontrar. Eu só li 2 parágrafos. E a gente está contando. Você vai fluir como a água do rio, levando todos os seus detritos. E assim as famílias vão se juntando e indo. Lógico que vai ter momento em que alguém vai ficar pelo caminho, vai ser alçado para um outro patamar. Então, até quando as famílias vão estar completamente juntas, Sérgio? Até enquanto elas tiverem as mesmas necessidades de aprendizado mútuo. Mas, de novo, no fluir do rio, vez por outra, alguém evolui. Porque a evolução não é em bloco. Aí muda de fase. Aí vai estar noutra família. Quer dizer que não vai mais ver aquele pessoal? Um dia verá. Quando eles chegarem a outro patamar. Olha aí de novo. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto do que destrói. Só se junta. Não adianta querer se separar. E tem gente que acha que fugindo de casa vai se separar da família. Vai voltar. Não adianta. Só me lembro do programa Vamos Abrir as Portas da Esperança, do Silvio Santos. Quanto cara que saiu de casa com 30 anos voltava? Tudo que é natural fica. Tudo que é forçado se destrói. Tudo que é protegido, que precisa de proteção, será destruído. Não tem a meu ver, não tem muito questionamento com isso. E o que é natural não consegue ser destruído. Eu desconheço um filho, durante toda uma encarnação, que ele tenha brigado, feito tudo no mundo, e que todo dia ele não se lembra dos pais. Desconheço. Ele passa um monte de tempo negando, mas o que a gente nega se fortalece dentro da gente. Aí um dia quer voltar,
quer ver como é que tá? Não era a história daquela novela Roque Santeiro? O pai dele doido, não sei o que, ele foi embora, ele enricou e voltou. Não voltou não? Voltou, ele precisava voltar? Mas volta. E a vida todo mundo volta. Ele voltou arriscando perder o título de santo, mas voltou. Porque nós voltamos. Se a gente pensasse assim, quando a gente vai brigar com o pai, ou quando a gente vai brigar com a mãe, ou com a companheira, tinha um colega que ele tinha mania, qualquer coisa que acontecesse, pô, eu vou terminar. Ele dizia logo. Mas ali era uma manipulação, uma técnica de controle, que ela respondia, entende? Quando ele começou a compreender aquela relação, um dia ela disse assim, ele nunca mais falou isso. Aí ele já disse para ela, olha, se você quiser terminar, você pode terminar, mas por mim, eu estou aqui. Pronto. Porque ele compreendeu. Ele não ia ficar lutando contra isso, ele estava vivendo aquele relacionamento, quando não desse, não deu. E o que ele fazia antes era só ameaça, porque era manipulação. Padrão de controle, que é outra doença, um padrão de codependência também. Olha aí, os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes por estarem juntos se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente. Porque depois de sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Se uns estão encarnados e outros não estão, por isso não estão mesmo unidos pelo pensamento. Estão juntos pelo pensamento. Quer dizer, quantos aqui que a mãe já desencarnou e você está dizendo, minha mãe está viva dentro de mim? E ela está. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Um espírito que está bem evoluído, ele continua acompanhando o quê? Os seus familiares aqui no planeta. Ele vela por eles. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Qual é a nossa natureza? A perfeição, evolução. Como a música, um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro todos nós seremos anjos. Num planeta onde o amor, unicamente o amor há de reinar. Porque o amor ninguém busca o amor. Não posso buscar o amor numa pessoa, nem que uma pessoa me faça feliz. Eu tenho que ser feliz e gostar de estar com uma pessoa. Não precisar, é diferente. Estar porque se ama e ama, vê o amor. Não porque necessita. Toda vez que faz e percebe que é necessidade, é fuga. Fuga é o quê? Falta de compromisso com a sua própria reencarnação, com a sua evolução, com o seu desenvolvimento, com a lei do progresso. Está indo contra uma lei natural. Uma hora você vai estourar. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Está vendo? Cada encarnação ele evolui um pouco mais. Aquela família ele evolui um pouco mais. De novo, lembrando o Livro dos Espíritos, que o André Luiz repisa bem, a lei do progresso. Ontem eu era pior do que hoje. Hoje eu sou melhor do que ontem. E amanhã eu serei melhor do que hoje. Porque isso é uma lei. É um capítulo que o Sérgio está lendo, do Livro dos Espíritos. Como é o nome do capítulo? Das leis naturais. A lei do progresso é uma lei natural.
Lei natural é como a natureza, a água. Ninguém pode quebrar a natureza dela. É impossível. Daí tem um momento que a gente tem que ter uma aceitação de que existe Deus, que existe um poder superior a nós mesmos, que não existe acaso. Então, que nós possamos hoje reafirmar o nosso compromisso conosco. Isso não é ser egoísta, é cumprir a natureza. Para nós tentarmos nos conhecer, não nos negarmos, compreendermos os processos que nos levam às quedas e compreendermos os processos que nos fazem enxergar a felicidade que está em tudo. Tentemos refletir com sinceridade na compreensão acerca das nossas próprias fugas, porque é muito fácil fugir, mas fugir é roubar de si mesmo a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor do que você mesmo a cada dia. Muita paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para